Bom, hoje a nossa pergunta é: o Ministério da Saúde anunciou, né, que vai retomar a saúde na escola, né? E a gente quer saber se educação sexual é papel do Estado ou dos pais. Uma pergunta muito direta, muito objetiva para você que nos acompanha. 9910-5151 é o nosso telefone para você interagir e participar conosco, certo? E também pelas plataformas de internet. Nós estamos no YouTube da Rema, no Facebook e também do Instagram. Hoje, como eu não consegui ver a pauta, eu não consegui ver o roteiro com antecedência do programa, volta a pergunta para mim aí, por favor, ô Juninho. Eu não sei se eu tenho algum assunto referente a essa pergunta, mas eu já começo debatendo, já começo o debate sobre essa questão da educação sexual, né? Se é papel do Estado ou dos pais, a educação sexual na escola. Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo. Gostaríamos de ouvir aí o seu comentário, o seu entendimento sobre esse tema. Bom dia, Cícero. Bom dia não. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Jesuíno. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Samuel. Samuel está de Flamengo, vai chorar muito hoje, né? Boa noite a todos os nossos telespectadores e telespectadoras que nos assistem e prestigiam com a sua audiência nessa quarta-feira. Eu acho que eu penso o seguinte: é preciso que se diga primeiro qual é o conteúdo da educação sexual. É preciso que se trate a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né, que se explique para os adolescentes, né, exatamente esse momento de transição que é na vida. Eu pergunto a você, o meu querido Cícero, quando você era adolescente, você conversou com seu pai sobre educação sexual em casa? Nunca. Eu acho que quase ninguém, né? Então a molecada entra na vida, na adolescência e logo depois na juventude, na vida sexual, sem ter orientação nenhuma. Essa história de que a família, né, em casa, a gente conversa com os filhos sobre educação sexual, é conversa fiada, né? Então o camarada acaba sendo educado ou iniciado ali pelas amizades, pelas mais amizades. É preciso que haja algum tipo de orientação para as pessoas. Ainda mais nesse momento em que crianças e adolescentes têm acesso a todo tipo de conteúdo na internet, né? Conteúdos dos mais instrutivos aos mais destrutivos. Então, me parece que a tarefa do Estado, sim, dar algum tipo de orientação na medida em que é preciso, né, colocar um pouco de norte nessas coisas. Uma vez que a gente sabe que os pais não têm controle hoje em dia sobre o que a molecada está vendo no computador ou no próprio celular, né? Então, a gente precisa, sim, eu acho que é importante que se discuta os conteúdos, né, a forma como isso vai ser levado. Agora, eu não deixo de colocar aqui, de dizer que é irrelevante, que não é papel do Estado. É papel do Estado, porque a educação sexual tem uma dimensão de saúde pública preventiva, né, que precisa ser ressaltada e tratada com seriedade. Não com ideologia, com conversa barata, com conversa fiada, a história de três banheiros em escolas, essas coisas, esses absurdos. É um assunto sério, que diz respeito às nossas crianças e adolescentes. Eu acho, sim, que é papel do Estado intervir de maneira séria, correta, nessa questão. Nesse contexto, Ramon, de, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, eu acho fundamental, extremamente importante, né, que a escola, o professor, também seja um canal de informação para os estudantes, né? Assim como essa questão de promiscuidade, isso. Enfim, né, nesse sentido de orientar, de educar. Aqui, tem uma pesquisa da USP, da infectologista Fabiana Lopes Custódio, que ela fala que nos últimos 10 anos, da pesquisa de 2021, as ISTs, né, cresceram 64,9% na população de 15 a 19 anos e 74,8% nos jovens de 20 a 24 anos. Ou seja, só esses índices de crescimento é importante que o Estado entre, né, que faça esse processo educativo nas escolas para os nossos jovens. Muito bem. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa, que lamentavelmente veio envergonhar aí com essa camiseta aí do Flamengo, mas é o que ele tem para apresentar hoje. Boa noite, Ramon Cujuí. Boa noite, Jesuíno. E especialmente o nosso telespectador, que mais uma vez contribui com a sua audiência. Esse programa que a gente faz com todo carinho para você, cada um expondo aqui o seu ponto de vista. E Cícero, eu quero que
aproveitar esse momento e dizer que hoje eu estou fazendo aqui no programa 1 ano, exatamente 1 ano de programa, aniversário de 1 ano. Parabéns, de é você Rema que vai TV. pagar a festa mais tarde? Eu acho que eu merecia, né? Porque aguentar esse povo aqui da esquerda é um motivo de muito orgulho e de heroísmo, né? Que não é fácil. Mas enfim, então tá bom, vou ligar pro Carioca lá no debate, divergências de mandar ele ideia, reservar né? cinco lugares pra gente lá, Olha que hoje aí, é por sua conta. Vamos embora. Eu endosso aí, nesse aspecto, eu acho que eu não tenho como divergir do Cujuí. Né? Eu acho que a gente tem isso é cultural, né? A gente não costuma conversar com os nossos filhos. Há um constrangimento, não é fácil você ter que ensinar desde cedo a questão da sexualidade, questão de prevenção. E eu acrescento aí, Cujuí, a questão da gravidez indesejada, né? Isso, exatamente. Não é fácil você ter que conviver, isso. E na adolescência isso acontece com muita frequência. Está acontecendo com mais frequência do que seria tolerável, né? Isso, exatamente. Eu já tive vários casos de pessoas aí, com adolescentes, ter que carregar um fardo desse, porque não é fácil uma pessoa sem um mínimo de estrutura, sem base, ter que criar uma criança que provavelmente é uma criança cuidando de outra criança, né? Então, eu acho que nesse aspecto a educação sexual na escola, vindo do governo, para mim é imprescindível. Mas eu acho que também dentro de casa. Eu acho que dentro de casa a gente também tem que começar a conscientizar e ter a convicção de que os nossos filhos são nossos amigos. A gente não pode criar esse tabu, não pode evitar esse contato, porque lá na frente ele pode ter um contato diferente daquilo que a gente espera. Então, quanto antes você conscientizar os seus filhos, quanto antes você se aproximar, para eles terem a certeza de que é no pai e é na mãe que eles vão encontrar confiança, que vão poder conversar sobre todos os assuntos, inclusive sobre sexualidade, e vão ter a certeza de que vão ter o acolhimento. Acho que é necessário a família ter esse olhar com seus filhos. Olhar de que, olha, eu estou aqui. Não importa que tipo de assunto que a gente vai conversar, mas eu estou aqui para esclarecer, para que lá na frente não tenha uma decepção e não carregue um fardo aí precocemente que realmente traz aí um grande abalo para a família. Muito bem. Você sabe que o ano passado, acho que foi, Ricardo, eu recebi uma crítica por ter escrito na minha coluna algo nesse sentido de que... Aliás, eu escrevi e teve um idiota que mandou uma mensagem para mim dizendo que isso é coisa de comunismo, de comunista, né? Você tem que morar na China. Eu falando, me referindo a essas pessoas, os venezuelanos que estão por aí, tinha outros aí de nigerianos também, falando que o município, o Estado, não sei quem, algum órgão aí, fazer um trabalho, viu, Jesuíno, no sentido de orientar, ou que seja de, como é que chama a mulher, ligadura, né, ligamento, essas coisas de mulher, para controlar isso, gente. Laqueadura. É laqueadura, exato, obrigado. Então, assim, nós temos aí hoje pessoas nas ruas com 5, 10, 15, 18 filhos, pessoas que vivem de esmola, em situação de miserabilidade, que não tem condições. E aí essa conversa, esse papo aqui, quando você fala, aí vai ter é muito comum você conversar com um amigo, com um conhecido, é aí que casou e não tem... Mas aí não tem filhos, não, filho é outra família, é muito gasto. Então as pessoas mais informadas sabem disso, sabem do compromisso, da seriedade que é. E agora, as pessoas sem estrutura não tem como. Aí eu acho que o Estado, viu, Ramon, tinha que intervir, o município no sentido... eu acho que educacional não vai resolver muito. A questão é cortar mesmo, né? Bloquear a possibilidade, porque se quiser furunfar a vida inteira, mas sem deixar colocar a gente no mundo para ficar aí na rua. Samuel, boa noite. Seu comentário? Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pela rede mundial de internet, aos telespectadores e a todos presentes aqui no programa. Falar sobre educação sexual vai em diversas abordagens, tanto pedagógica quanto biológica. E é de fundamental importância que profissional capacitado para poder exercer essa atividade laboral tenha as mínimas condições necessárias de poder explicar de uma forma sucinta, didática, pedagógica, clara, cristalina, para que a criança, o adolescente, que está o menor púbero e púbere, tenha uma compreensão do que é a mutação, ou seja, a mudança
do sistema biológico do corpo humano, abordar também as temáticas contemporâneas, exemplo da DST, as doenças sexualmente transmissíveis, e combater muito fortemente a gravidez indesejada. Agora, é importante frisar que o papel da escola é ensinar. E há uma concepção equivocada, deturpada, e é compreensível, né, que hoje, se você for fazer uma pesquisa de campo, no meu mestrado eu fiz a minha dissertação foi sobre a relação em família-escola no município de Porto Velho. E, pasmem, senhores, menos de 6% dos pais se fazem presentes nas reuniões marcadas pelo conselho de classe, ou seja, pelas APP, pela diretoria, pelos professores que exercem o magistério. E aí, através do fundamentalismo tosco, esdrúxulo, totalmente desproporcional, ignóbil, eles tentam deturpar, como bem frisou aqui o Ramon Cojuí, com falácias, né, de banheiro, terceiro banheiro, essas coisas que de nada acrescentam no mundo pedagógico. Num passado não muito distante, nós tivemos um presidente da República que afirmou categoricamente que existia kit gay e mamadeira daquela parte genital masculina. E ele teve a oportunidade de ser eleito presidente nas eleições de 2018. E até o presente momento não foi apresentado sequer um decreto revogando o kit gay e a mamadeira daquele lugar do sexo masculino, genital, das escolas públicas em todo o território nacional. Então, se tratava de uma inverdade, uma falácia, uma mentira. Em relação ao tema, o que tu tem para dizer aí, Samuel? Se tu deixar de ser mal educado... Porque tu tá enrolando, vai acabar teu tempo, eu tô te ajudando. E tu tá se incomodando por quê, Porque cara? eu quero te ajudar, tu responder o telespectador. Aproveita o tempo que tu tá aqui, porque... Não, peraí. Aproveita. Eu tô te ajudando, porque tu tá enrolando aí, não fala coisa com coisa, esclareça melhor, seja objetivo. Tá, aproveita aí o tempo que tu tá tendo aqui na Rema TV, porque ano que vem, se tu passar pela convenção do Partido Novo, nem programa de televisão tu vai ter. Então, vai tentando fala em 4 segundos aí, e não tenta lacrar pra cima de mim não, porque senão arranca tua máscara aqui rapidinho. Que isso, então, tá nervoso por quê, Samuel? É porque não vem não vem com garfo, que hoje é sopa, bebê. Fica na tua aí. Só porque tá usando essa camiseta, Fica tá estressado. Não, eu vou torcer pro Flamengo, vou torcer pro Flamengo. Meu time tá na semifinal. Eu vou torcer pro Flamengo, vai te ajudar, vai tirar o teu estresse. Que isso? Deus o livre, tu torcer pro meu time, ele vai perder. Não torço, pelo amor de Deus. Assim, o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, é porque justamente muitas pessoas que criticam são as pessoas que se fazem menos presentes nas reuniões do conselho de classe. E aí, quando a gente traz aqui a verdade de um fato, que é incontestável, público e notório, para aquele nosso irmão e irmã menos, né, privilegiado de informação, ele acaba acreditando e começa a disparar em massa. Então, debater educação sexual é de fundamental importância. Se você ama o seu filho, a sua filha, converse com ele e com ela sobre educação sexual, diga, né, da importância de se usar preservativo. E o anticoncepcional, os métodos contraceptivos, eles inviabilizam uma gravidez indesejada, mas não impossibilitam da pessoa, do indivíduo, adquirir a DST e etc. Então, aqui, eu espero que as pessoas, até mais ligadas à direita, possam compreender da importância desse tema tão contemporâneo e que a gente possa vencer esse tabu que se arrasta há muitas décadas. Muito bem, Jesuíno Babade, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 mais uma vez. O seu comentário sobre essa questão da saúde na escola, educação sexual, papel dos pais, da família, do professor, fica à vontade. Boa noite, Cícero, boa noite, doutor Ricardo, doutor Samuel, Cojuí, a todos os telespectadores e internautas. O Samuel hoje veste um manto, eu sou flamenguista também, quando ganha, quando perde, isso é interessante. Mas, Cícero, falar sobre a saúde nas escolas, esperamos que não tenha um pano de fundo quanto à implementação desse projeto do Ministério da Saúde. Infelizmente, o Samuel disse aí que não tinha cartilha, né, da época do governo PT, que trazia algo totalmente desarrazoado para as crianças, os adolescentes. Hoje eu tenho 2 filhos, aqui eu quero até mandar um beijo para minha filha Rosa Gabriela, tem 19 anos, eu tenho meu filho também, o Rian Douglas. E eles têm todo o acesso a um telefone, a um computador, a rede social, a tudo. A gente imagina que os nossos filhos aí nesse exato momento estão livres das informações que sejam boas ou ruins. Então quer dizer que apoio, não é só
política do Estado, tem que ser política da União, do Estado, do município. O ensinamento da questão da saúde, das doenças, né, que são transmissíveis, é importante, até para aqueles que às vezes não têm a informação correta, porque, vejamos, já existem notícias que há já um remédio que trouxe a cura para a AIDS. Aí muitos já falam, não vou usar camisinha nada. Aí já começa a propagar, a disseminar AIDS para tudo que é lado, doenças transmissíveis. Então, é importante. Esperamos, que eu volto a dizer, que o programa do governo do PT não seja um outro, né? Que não seja aquele para tentar alienar os jovens, as crianças, a liberar tudo, a fazer uma baderna generalizada e certas políticas que eu não sou de acordo. E a sua fala, Cícero, anteriormente, de querer restringir a nossa Carta Constituinte de 1988 e os pactos federativos dos direitos humanos restringe. Você não pode querer controlar de certa forma, ou como tu falou, Sim, cortar. sim, Isso não existe, sim. nunca vai existir no Brasil. Tá? São cláusulas pétreas e que não podem ser devidamente alteradas, né? A gente sempre até busca bandido bom é bandido morto, muitos falam dessa forma, que tem que ter pena perpétua, que tem que ter penas que ultrapassam o limite, né, da pena corporal. Só que no Brasil, enquanto não tiver uma nova Constituinte, que eu acho que isso é muito difícil de acontecer, né, a gente vai ter que viver em sociedade, divergindo nos entendimentos, divergindo em alguns entendimentos. Era isso que eu queria comentar sobre esse programa aí do Ministério da Saúde.